Quase 40 mil marinheiros alemães desembarcaram em submarinos durante a Segunda Guerra Mundial. Apenas cerca de 6 mil conseguiram voltar. O restante ficou para sempre no fundo do Atlântico, esmagados pela pressão, queimados em incêndios, afogados na escuridão ou perdidos em um silêncio eterno. Porque os U-Boot não eram apenas caçadores de navios inimigos, também se tornaram presas. Atrás de cada golpe certeiro havia uma tripulação que vivia em condições insuportáveis, onde cada imersão podia se transformar na última. Então, como uma das forças navais mais temidas do conflito acabou sendo também uma das mais condenadas. A explicação está escondida sob toneladas de aço, em tubulações que vazavam, em corredores onde o ar mal podia ser respirado e na pressão brutal que podia rachar o casco em um piscar de olhos. Esta é a aterrorizante história de por que 91% das guarnições de submarinos alemães jamais regressaram. Antes de começar, considerem inscrever-se. Aqui contamos os capítulos mais sombrios da história. Décadas antes de o mundo presenciar a Primeira Grande Guerra, a Alemanha já sonhava em combater debaixo das ondas. Mas aqueles sonhos iniciais se pareciam mais com armadilhas mortais do que com verdadeiras armas. Em 1850, um engenheiro visionário chamado Wilhelm Bauer projetou o que acreditava ser o futuro da guerra no mar. Um submarino rudimentar mais baseado na imaginação do que em cálculos viáveis. Durante o primeiro teste, a máquina afundou imediatamente. Bauer e seus homens sobreviveram por milagre, mas a ideia permaneceu flutuando no ar, à espera de que o tempo e a tecnologia alcançassem. Passaram-se várias décadas até que o conceito ressurgisse com força. No início do século XX, a Alemanha lançou-se a construir uma verdadeira frota submarina, não para experimentar nem explorar, mas para impor-se. O objetivo era claro. Não podiam enfrentar de igual para igual a poderosa Royal, nave na superfície. Isso seria suicídio. Mas se a Grã-Bretanha dominava o mar aberto, a Alemanha podia tentar vencer a guerra nas profundezas. E o U-Boot transformou-se em sua arma ideal. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha já dispunha de 28 submarinos prontos para entrar em ação. Não eram ainda as máquinas silenciosas que hoje imaginamos, mas aparelhos barulhentos, lentos e pouco estáveis. Passavam mais tempo navegando na superfície do que submersos, e só desciam para atacar ou escapar da vista. Funcionavam com motores a diesel que carregavam enormes baterias, e uma vez debaixo d'água, estas alimentavam motores elétricos fracos e de curta duração. Tinham, em consequência, uma margem muito limitada para agir sem serem detectados. Ainda assim, o impacto foi imediato. Em setembro de 1914, o submarino U-9 atacou 3 cruzadores britânicos em menos de uma hora, afundando todos e tirando a vida de mais de 1.400 marinheiros. Aquele ataque surpresa sacudiu o mundo inteiro. De repente, a guerra naval já não seguia o mesmo manual. O inimigo podia emergir de lugar nenhum, golpear sem aviso e desaparecer sob as ondas. A princípio, os submarinos alemães respeitavam o que se conhecia como regras de presa, um código quase cavalheiresco herdado de outra época. Emergiam, detinham um navio mercante, davam tempo à tripulação para escapar e só depois o afundavam. Mas esse gesto de cortesia não durou muito. Os britânicos começaram a armar seus navios comerciais e a camuflá-los como armadilhas, os famosos keyships. Aos olhos de um capitão alemão, pareciam alvos fáceis, até que de repente abriam fogo com artilharia oculta. Essa traição apagou qualquer rastro de nobreza. A partir de então, a Alemanha abandonou toda a pretensão de jogo limpo. Navios mercantes, barcos hospital, embarcações civis, nada voltou a estar fora da mira. Nascia a chamada Guerra Submarina, sem restrições, e foi impiedosa. O balanço foi devastador. Mais de 5.000 navios afundados durante a Primeira Guerra Mundial. No entanto, ao terminar o conflito, a frota foi desmantelada, pelo menos em aparência. O Tratado de Versalhes de 1919 proibiu expressamente a Alemanha de possuir submarinos. Os aliados acreditaram que, ao apagar a arma dos tratados, também a apagavam da estratégia. Mas a memória de uma arma nunca se apaga tão facilmente. Em segredo,
A marinha alemã nunca abandonou seus planos. Camuflados em projetos civis e escritórios de design em países neutros, começaram a produzir submarinos para marinhas estrangeiras. Oficialmente eram exportações, na realidade eram ensaios para a próxima geração. Cada parafuso, cada válvula, cada peça de casco reforçado fazia parte de um plano de longo prazo. A Alemanha não estava esperando permissão. Estava se preparando para a próxima guerra. Quando Adolf Hitler chegou ao poder nos anos 30, já não havia necessidade de disfarces. O novo regime rompeu abertamente com o Tratado de Versalhes e iniciou um rearmamento maciço. Tanques, aviões e, claro, submarinos. Em 1935, a farsa havia terminado. A Alemanha havia reconstruído do zero sua frota submarina. Mas desta vez não buscavam apenas afundar navios, buscavam transformar por completo a estratégia naval. Foi então que entrou em cena o almirante Karl Dönitz. Ele não queria submarinos solitários perseguindo alvos isolados. Imaginava algo muito mais sinistro. Matilhas inteiras de U-boats coordenando ataques, cercando comboios como lobos famintos fechando círculos sobre a presa. E essa tática, conhecida como a matilha de lobos, logo transformaria o Atlântico em um campo de caça. A Alemanha já não estava construindo apenas navios, estava forjando uma arma de destruição econômica em escala mundial. A guerra submarina alemã não demorou a mostrar os dentes. No início da Segunda Guerra Mundial, os comboios aliados eram desorganizados, lentos e mal defendidos. Para os U-boats era como caçar em um rebanho disperso. Bastava localizar um grupo de mercantes e avisar por rádio. Em poucas horas, mais submarinos se reuniam em torno do comboio, e da noite para o dia, os mares se transformavam em uma emboscada mortal. Torpedos que atingiam sem aviso, explosões que iluminavam a escuridão e navios que afundavam em questão de minutos. O Atlântico tornou-se um túmulo flutuante. A missão dos U-boats era clara: cortar o cordão umbilical que mantinha viva a Grã-Bretanha. O Reino Unido dependia de alimentos, petróleo, munições e reforços que chegavam da América do Norte. Se a Alemanha conseguisse estrangular essa linha vital, os britânicos ficariam isolados e enfraquecidos. E durante os primeiros anos, a estratégia funcionou. Os afundamentos se contavam a centenas, e cada tonelada de carga perdida era um golpe direto no coração aliado. Mas por trás da glória aparente havia uma verdade sombria. A vida a bordo era um suplício constante. Um U-boot típico media pouco mais de 60 metros de comprimento e precisava abrigar uma tripulação de mais de 40 homens. Os corredores eram tão estreitos que mal podiam cruzar duas pessoas. O ar era sufocante, carregado de fumaça, diesel e suor. A água doce era tão escassa que se reservava quase exclusivamente para cozinhar, não para se lavar. Durante semanas inteiras, os homens viviam com a pele coberta de gordura e o uniforme impregnado de um odor insuportável. Dormiam em turnos, compartilhando beliches quentes que nunca esfriavam. E tudo isso enquanto sabiam que uma única carga de profundidade podia transformar aquele cilindro metálico em um túmulo de aço. O preço psicológico era igualmente brutal. Cada imersão profunda levava ao limite a resistência do casco, que estalava como se fosse se partir. Cada assobio de ar podia ser um vazamento mortal. Cada eco de sonar inimigo era um lembrete de que talvez nunca mais voltassem a ver a superfície. Ao contrário de outros soldados, os marinheiros dos U-boats não podiam escapar nem se render facilmente. Estavam presos em uma cápsula sob o mar, com o inimigo lançando explosivos sobre suas cabeças. Os britânicos não demoraram a reagir. Desenvolveram novas táticas e tecnologias para enfrentar a ameaça. Os comboios começaram a ser escoltados por contratorpedeiros e corvetas armadas com cargas de profundidade. Aviões de patrulha vigiavam o mar de cima, obrigando submarinos a submergir e perder velocidade. E o mais devastador, a inteligência. Com a captura da máquina Enigma e a decodificação de suas mensagens, os aliados puderam antecipar os movimentos das matilhas de lobos. O que antes era caça livre começou a se transformar em uma perseguição ao contrário. A balança começou a inclinar-se em 1943. Naquele ano,
A Alemanha perdeu mais de 200 submarinos em apenas alguns meses. Cada missão tornou-se quase suicida. Ainda assim, a ordem de Berlim era clara: continuar atacando sem descanso. Os marinheiros alemães sabiam que suas chances de voltar eram mínimas, mas embarcavam mesmo assim. Não necessariamente por patriotismo cego, mas porque desertar era impossível e porque, em muitos casos, a honra e a disciplina pesavam mais que o instinto de sobreviver. O próprio almirante Dönitz, que havia concebido a estratégia das matilhas de lobos, acabou enfrentando um paradoxo cruel. Sabia que seus homens estavam sendo enviados para uma morte quase certa, mas também entendia que sem eles a guerra estava perdida. Era um sacrifício calculado, uma aposta desesperada contra um inimigo que já havia aprendido a se defender. Ao final da guerra, o resultado foi desolador. Dos quase 40.000 marinheiros que serviram nos U-Bootes, mais de 30.000 jamais regressaram. Uma taxa de mortalidade de 75%, uma das mais altas de qualquer ramo militar da história moderna. E se contamos apenas os últimos anos do conflito, essa cifra se aproxima ainda mais do extermínio total. 91% das tripulações não voltou para casa. As imagens daqueles homens, ao regressar, dizem tudo. Rostos consumidos, olhos fundos, pele marcada pelo cansaço e pela falta de sol. Eram jovens que haviam envelhecido décadas em questão de meses. Alguns sobreviventes descreviam as lembranças como um pesadelo interminável. O fedor de combustível, o som metálico do casco estalando, a sensação de que o oceano inteiro tentava esmagá-los. Muitos nunca conseguiram voltar a levar uma vida normal. Hoje, os submarinos alemães da Segunda Guerra Mundial são lembrados tanto por sua efetividade inicial quanto pela tragédia que representaram para quem os tripulava. Sim, afundaram milhares de navios e colocaram o Reino Unido em xeque. Mas o custo humano foi tão alto que a glória ficou tingida de desespero. Eram caçadores, ao mesmo tempo, condenados. O legado dos U-Bootes é uma mistura de admiração tecnológica e horror humano. Admiração porque, apesar de suas limitações, tornaram-se uma arma revolucionária que mudou a guerra naval para sempre. E horror porque atrás de cada torpedo disparado havia um grupo de homens que, muito provavelmente, nunca mais pisaria em terra firme. A pergunta que fica no ar é inquietante: valeu a pena? Para a Alemanha nazista, os U-Bootes foram uma ferramenta estratégica. Para suas tripulações, foram caixões metálicos. O certo é que, no silêncio das profundezas, onde a luz não chega e o ar se esgota, aqueles marinheiros enfrentaram um destino do qual quase nenhum saiu com vida. E essa é a verdadeira história de por que a força mais temida sob o mar acabou sendo também a mais sacrificada.